Se 2025 foi o ano que você se prometeu organizar as finanças e não cumpriu, saiba que para 2026 eu tenho uma notícia péssima para te dar. O próximo ano vai ser o ano da vigilância financeira e algumas métricas que você estava acostumado a analisar como algo de sucesso já não vão mais fazer tanto sentido assim. Seu salário, por exemplo, vai ter cada vez menos importância para os bancos e isso muda muita coisa na sua vida, não só na parte dos investimentos, mas também todo o seu planejamento financeiro em todos os seus objetivos. Esse vídeo não é só um papo sobre Selic, dólar, mas também sobre produtos financeiros específicos que vão impactar diretamente a sua vida a partir do próximo ano. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar as 10 tendências financeiras, mas antes disso, dois avisos. Primeiro dele, o YouTube me mostra que 90% das pessoas que assistem meus conteúdos não são inscritas no canal. Se é o seu caso, já se inscreve, deixa o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, mas também porque o conteúdo que eu estou fazendo aqui ele é super valioso. Se você não me conhece, eu sou economista e eu sou consultor financeiro. Eu trabalho com planejamento financeiro. Então, todas as informações que eu trago nos vídeos aqui são informações reais de pessoas que eu realmente atendo. Isso tem um valor muito maior do que simplesmente alguns influencers que param aqui para falar sobre um assunto determinado que já nem é, muitas vezes, da vivência deles. Segundo assunto é que antes de te mostrar as 10 tendências financeiras, eu preciso construir um cenário com você para que você entenda o racional de tudo aquilo que eu estou pensando. Senão ficam só informações jogadas aqui no meio do vídeo e você não vai entender nada do que está acontecendo aqui, então vamos com calma, tá? Eu separei 4 pontos de construção de cenário e é importante que você entenda que existem muito mais fatores que vão agregar nesse cenário. Mas o primeiro deles é que a gente tem uma perspectiva da queda de juros no próximo ano. A Selic deve começar a cair já em janeiro, segundo alguns comunicados do Banco Central e a própria precificação do mercado financeiro, mas a queda vai ser de 15% para algo em torno de 12,5% pelas estimativas de hoje. De qualquer forma, não deve ser uma queda de juros tão grande. A gente vai passar de um patamar super restritivo, que é 15%, para um patamar restritivo, que é 12,5%. Então, ainda a gente vai ter, no ano que vem, aquela sensação de que as coisas não estão caminhando, né? A gente vai ter aquela sensação que é muito presente em 2025, que a gente vê os indicadores econômicos de PIB subindo, de renda média subindo, né, de inflação agora, né, mais para o final do ano controlada, mas que parece que as coisas não estão andando. Isso é muito sintoma da taxa de juros. Isso deve permanecer para o próximo ano, dado esse principal contexto do cenário. Se você não lembra, a gente tem eleições ano que vem. No Brasil, sim, mas nos Estados Unidos também. E é super importante a gente conversar sobre isso, porque o Trump está com a menor aprovação do mandato. E isso pode fazer com que ele perca apoio do Congresso, e aí os projetos que ele imaginou que ele colocaria em pauta para os Estados Unidos podem não andar, e isso pode gerar alguns ruídos aí e afetar, inclusive, a sua vida como um todo. No Brasil, eu construo um cenário onde o Lula é amplo favorito para as eleições, e se você discorda, tá tudo certo. Mas esse é o meu principal cenário e a gente vai jogar com essa carta embaixo do braço nesse vídeo. Ainda com relação a isso, sobre o dólar, eu tenho uma estimativa de um dólar um pouco mais de lado no próximo ano ou com uma simetria positiva para cima, ou seja, ou o dólar fica no patamar que está, ou ele sobe. Eu acho muito difícil o dólar continuar caindo mesmo com o diferencial de juros. Lembrando que por si só uma eleição já traz muito mais volatilidade para a moeda americana, então se você quer viajar, esse é um bom momento para você começar a fazer o câmbio para dólar e até mesmo o câmbio para euro, porque no próximo ano esse preço dessa moeda vai variar mais do que o normal por conta de um cenário eleitoral. E o quarto ponto que a gente não pode esquecer e que já está na mídia, que está até um pouco chato já de continuar falando sobre isso, é a questão das contas públicas do governo. O governo fechou setembro com 100 bilhões de déficit, sendo que a lei permite até 31 bilhões de déficit. Então, o governo vai ter que tirar 70 bi no final do ano do bolso para que cumpra essa meta fiscal e não tenha todos os shutdowns, né, que proíbem o governo de fazer concurso público e tudo aquilo que você já sabe sobre o novo arcabouço fiscal, que é um projeto, né, que rege as contas públicas, que quando o governo não cumpre as metas, ele sofre uma série de penalidades, e aí para o governo não sofrer essas penalidades num ano eleitoral, que é um ano onde comumente a gente tem mais gasto público, isso é um dado da história do Brasil, o governo vai ter que aí ajustar essa meta fiscal para ficar dentro dos parâmetros aceitáveis. Dito esse cenário, de novo, é importante entender que existem outros fatores que vão contribuir para um cenário um pouco mais restritivo no próximo ano. Esse vídeo não é uma análise financeira, esse vídeo não é uma análise econômica, esse vídeo é uma construção de um cenário linkado com 10 tendências financeiras que a gente vai começar a falar agora. E a primeira tendência financeira que eu vejo, que para mim assim, é super clara, é que a gente vai ter um crédito sim um pouco mais flexível, mas ainda bastante restritivo, e aqui eu estou falando do financiamento imobiliário. Atenção você que quer comprar uma casa, tá? A gente vai ter taxas de juros ainda muito altas nos financiamentos no próximo ano, e isso quer dizer que você vai pagar mais caro pela casa própria. Hoje, o Minha Casa Minha Vida tem um juro médio de 10,5% ao ano, isso é um juro bastante alto, tá?
Quem não tem esse subsídio do governo está pagando algo em torno de 12 a 14% ao ano nos financiamentos. Dependendo do relacionamento com o banco, dá até um pouco mais. Então, no próximo ano, a gente vai ter uma taxa de juros levemente menor, mas ainda assim é um cenário bastante restritivo, porque as parcelas ficam muito altas, e quando a taxa de juros tem que ser muito alta, o banco ele acaba cobrando uma entrada maior. Então, a saída vai ser, sim, comprar imóveis na planta. Eu acredito que esse mercado vai continuar crescendo muito no próximo ano, pelas facilidades, né, de você conseguir parcelar a entrada, e as desproporcionalidades do seguro de obra, enfim, todos esses temas de apartamento na planta que você sabe muito bem como é que funciona. Eu também vou deixar nos cards aqui um vídeo para você analisar tudo sobre a compra de um apartamento na planta, mas fato é que apartamento na planta no ano que vem vai ficar muito mais atrativo em detrimento dos imóveis prontos que vão te exigir na casa de 30%, 40% do valor de entrada. Isso inviabiliza a compra de imóvel pronto para muita gente. Então, no próximo ano, aquela busca pela casa própria ainda vai ficar um pouco mais salgada, ainda vai ficar um pouco mais decepcionante, vamos dizer dessa maneira, porque as taxas de juros altas evitam tudo isso. A gente também teve algumas mudanças no Minha Casa Minha Vida, isso vai começar a se refletir no próximo ano, em especial a faixa 4, né, e as novas mudanças que o governo quer colocar em pauta, mas eu não vejo isso como um cenário que vai ajudar todo mundo. Eu não vejo isso como um cenário que vai permitir que todo mundo tenha o acesso à casa própria de uma maneira facilitada, como a gente via, por exemplo, em 2021, quando a gente tinha taxas de juros bem mais baixas. Aproveitando esse tema de 2021, é importante ressaltar que a taxa de juros do Brasil, que é a Selic, não conversa diretamente com a taxa de juros dos financiamentos. Não há uma correlação 100%, ou seja, não é porque a Selic caiu que a taxa do financiamento vai cair necessariamente. Às vezes a Selic cai e a taxa de financiamento também cai, às vezes não, né? E quando cai, elas não caem mesmo nas mesmas magnitudes, tá? Então é importante que você entender que existe sim uma relação entre essas duas taxas, mas não é uma relação de 100%. É uma relação mais ou menos, né? E é importante que você entenda, então, que não é só porque os juros estão caindo que vai ficar tudo mais fácil, porque não é verdade. Ainda falando sobre imóveis, né, por conta desses juros um pouco mais restritivos, eu vejo sim que o mercado de consórcios imobiliários vai ter um crescimento mais robusto. Hoje, um consórcio bem feito tem um custo efetivo total na casa de 9 a 10% ao ano, e, de novo, as taxas de financiamento estão acima disso. Então, eu vejo sim esse mercado crescendo um pouco mais, apesar daquele desprazer de ter que esperar a contemplação, mas existem estratégias para você fazer um bom consórcio. A gente faz aqui na consultoria, então eu vejo esse mercado como uma saída bastante viável para muita gente. O segundo ponto, que vai conversar muito com a questão do dólar que eu estou mencionando com você, é que eu vejo sim alimentos ainda bastante caros, tá? A gente tem a cesta básica brasileira num preço bastante elevado. Se você for comprar carne no mercado nos últimos dias, você sabe muito bem do que eu estou falando, que o preço da carne ele deu uma reduzida durante esse ano, na verdade, ele estabilizou bastante durante o ano, né? Mas ele estabilizou em patamares altos. É a mesma coisa do preço do café, né? O café subiu muito. Imagina, a gente comprava 1 quilo de café a 12, 13, 14 reais há alguns anos. Hoje a gente está comprando a 29, 30 reais, pelo menos aqui na minha cidade. Mas, assim, nos últimos dias passou de 35 para 30. Então caiu o preço do café, mas se estabilizou em preços muito altos. Eu vejo, sim, a alimentação estabilizada a preços bastante altos. Vai levar a maior parte da renda da maioria das famílias do Brasil. E é importante a gente ter algumas saídas financeiras para se alimentar bem e economizar. A principal dica que eu dou para os meus clientes economizarem na alimentação e comerem melhor é fazer as marmitas da semana. E isso é comprovadamente uma das maiores economias que você pode fazer. Quando a gente fala, inclusive, da questão do dólar, né? Porque tudo que a gente importa em dólar. Então, um dólar estável nesse patamar ou mais alto, que é o cenário que a gente está prevendo aqui, vai impactar diretamente nesses produtos que são importados. E o que mais afeta no seu dia a dia quando a gente fala de importação de alimentos? O trigo, que é ali o seu pãozinho francês, a farinha, a massa, né? Tudo aquilo que tem massas em geral, costuma ficar mais caro quando o dólar começa a subir. Então eu vejo sim um cenário de uma alimentação um pouco mais cara, né? De uma alimentação um pouco mais complicada para o brasileiro, e aí quando o dólar sobe também, o setor de produção de carnes tende a exportar muito mais para fora do Brasil, porque a receita deles de novo é em dólar, então eles acabam ganhando mais dinheiro. E eles fazem essa opção, e isso pode também impactar no preço da carne, mas é importante que você entenda que o cenário de commodities, às vezes ele anda muito apartado desse cenário macroeconômico, tá? Existem coisas muito específicas, mas no geral é assim que acontece. Terceiro ponto, atenção você que quer trocar de carro. Não vai dar para fazer isso no ano que vem ainda, tá? Hoje a gente tem uma taxa de financiamento na casa de 26 a 30% em média ao ano nos juros do financiamento do carro. Isso faz com que você pague mais de 150 mil num Kwid, o que para mim é um preço muito alto pela qualidade que o carro entrega. Então, se você quer financiar o carro, saiba que no próximo ano ainda teremos parcelas muito altas com entradas bastante relevantes para você que quer comprar naquela concessionária, né, naquele lugar que você tem confiança. Um outro ponto importante é que, por conta desse cenário e por conta também do aumento do preço dos carros nos últimos anos, os carros 0 km não devem ter tanta atratividade ainda. A gente vê no mercado esse ano de 2025
a compra de carro zero subiu apenas 3%, algo em torno disso, tá? Então eu vejo um crescimento muito moderado para a compra de carro zero no próximo ano, e aí os seminovos e usados tendem a ter um maior espaço no mercado brasileiro. A gente sabe que no Brasil o repasse, né, o carro seminovo e o carro usado, ele tem um preço em dólar mais caro do que nos outros países, porque a gente tem mais dificuldade de acesso ao crédito. No próximo ano eu vejo uma taxa de financiamento na casa de 20%, mas nada abaixo disso, então sim, 20% ao ano no financiamento é uma taxa muito cara, lembrando que o carro desvaloriza em média, né, segundo a Receita Federal, 15% ao ano, então você está contratando uma dívida cara para algo que vai se desvalorizar ao longo do tempo. Então tenha muito cuidado, você que quer trocar de carro, tenha muita cautela em fazer isso no próximo ano. Assim como na parte dos imóveis, eu vejo que nos automóveis o consórcio vai ser ainda mais atrativo. Hoje no Brasil, cerca de metade dos carros são comprados com cartas contempladas de consórcio, isso deve crescer no próximo ano. A gente tem produtos muito legais, como o Pontual da Rodobens, ou o MCA, que é a Contemplação Acelerada da Máfia, que por contrato te contemplam depois de algumas regras, depois de você seguir algumas regras, então o consórcio vem ganhando cada vez mais espaço. A gente também faz isso aqui na consultoria, dado um estudo bastante detalhado sobre a sua vida financeira, não só ficar vendendo consórcio como uma forma transacional, mas colocando ele dentro de todo um planejamento financeiro específico para você. E o consórcio, sim, para veículo tem feito bastante sentido para a grande maioria das pessoas, então eu vejo de novo esse mercado crescendo, porque a taxa do consórcio, de novo, ela é muito mais baixa do que a taxa do financiamento, só que você tem o desprazer de esperar a contemplação. Se você tem paciência no mercado financeiro, você sempre vai pagar bem mais barato. O quarto ponto conversa diretamente com a questão das eleições. Todo cenário eleitoral é um cenário de incerteza, você precisa entender isso. E junto de tudo isso, a gente tem que lembrar que, falando especificamente do viés das empresas, a gente deve ter uma retenção de projetos, ou seja, as empresas não devem crescer tanto no próximo ano, a não ser que ela tenha projetos muito bons, muito certeiros e engatilhados na mão. Além do cenário eleitoral, que a gente não sabe para onde vão as leis do país, a gente está passando por uma reforma tributária extremamente complexa, e as empresas já estão gastando muito dinheiro com advogados tributaristas, contadores e especialistas em tributação para se adequar às novas regras de transição que começam a partir aí dos próximos anos. Então as empresas elas estão no cenário mais cauteloso, o crescimento deve ficar um pouco mais controlado para pequenas e médias empresas principalmente. Então, se você é um empresário, tenha muita cautela no próximo ano, porque o crédito vai estar caro, as incertezas vão ser muito grandes e geralmente isso acaba abalando, a confiança do consumidor. E isso faz com que a gente tenha um cenário um pouco mais difícil no próximo ano, tá? Essa é a minha visão em relação às empresas. De novo, tem empresário muito bom que cresce em qualquer cenário econômico e existe pessoas que, mesmo no cenário mais favorável do mundo, não vão crescer as suas empresas. Mas, no geral, eu vejo um cenário, sim, um pouco mais complexo. E isso tem tudo a ver, claro, com a taxa de juros, mas também com a questão da incerteza eleitoral. Quinto ponto, não tem como a gente negligenciar a inteligência artificial. Ela chegou e chegou muito forte, principalmente para substituir os problemas operacionais e os trabalhos braçais como um todo, né? Então, a inteligência artificial, para você que fica abrindo chamado, né, todo mês, todo dia aí na sua empresa, para você que faz trabalhos repetitivos, né, em termos de tecnologia, eu sugeriria que você faça uma transição de carreira para algo um pouco mais cognitivo, um pouco mais relacional. A inteligência artificial ela vai automatizar muitos processos, vários deles, obviamente, não vão dar certo, porque existe essa questão da tentativa e erro, mas muitos trabalhos da inteligência artificial já servem para te dar um pouco mais de eficiência, caso você seja um empresário e também se você é um funcionário, você provavelmente já usa inteligência artificial para acelerar o seu trabalho. Aqui na consultoria, por exemplo, a nossa ferramenta de controle financeiro, ela tem inteligência artificial, de tal forma que quando você classifica uma transação da sua vida financeira, ela já classifica todas as outras de forma automática. Isso reduz em 80%, 90% o trabalho do cliente em ter um monitoramento financeiro e do consultor que não precisa ficar cobrando lá o cliente o tempo todo de reclassificar as finanças no nosso aplicativo. Então, a inteligência artificial ela já é uma realidade, ela precisa entrar dentro da sua vida financeira e também você precisa tomar cuidado caso o seu trabalho seja altamente substituível por essa tecnologia. Sexta tendência financeira para 2026, principalmente agora para você que quer viajar. Eu vejo um mercado de milhas aéreas muito mais robusto no próximo ano. Isso tem um pouco de lógica, porque as passagens vão ficar mais caras por conta da alta do dólar. Caso você não tenha conhecimento, o dólar ele impacta 33% do custo dessas empresas aéreas aqui no Brasil. Então, um dólar mais alto tende a trazer passagens um pouco mais caras. Além disso, a gente teve recentemente, aí no ano de 2025, a Gol e a Azul passando por dificuldades financeiras. E isso vai fazer com que as passagens mais caras sirvam também para colocar mais dinheiro no bolso dessas empresas e fazer com que elas voltem a operar normalmente. E ela também num processo de expansão muito forte.
Então isso vai fazer com que a Latam também busque mais mercado, e isso faz com que daqui a pouco as passagens também aumentem também. É importante lembrar que o mercado de aviação no Brasil ele é muito concentrado, ineficiente e custoso, tá? Então as passagens aqui costumam ser mais caras. E como que você faz para comprar passagens mais baratas? Geralmente por milhas, você vai pagar aí metade do valor, porque a companhia aérea ela te entrega esse desconto sob uma premissa de que você está se fidelizando à marca. Então, a Latam te dá desconto via milhas porque ela entende que você vai sempre viajar de Latam. A Gol faz isso porque entende que você vai sempre viajar de Azul e assim sucessivamente, ou dentro do hub dessas empresas, pelos code shares, né, que são aqueles voos que você compra pelo site da companhia aérea brasileira, mas que você voa efetivamente numa companhia aérea internacional, e falando, claro, de voos internacionais. Então, o mercado de milhas deve chegar muito mais robusto no próximo ano, o consumidor buscando passagens mais baratas e as companhias aéreas falando assim, ó, você quer voo mais barato? Eu te entrego, mas você vai ter que se fidelizar à minha marca através do meu programa de milhas. Eu vejo isso com uma clareza muito grande, principalmente quando a gente fala de cenários um pouco mais difíceis. Sétimo ponto, esse aqui eu nem deveria apresentar para você, porque se você está me assistindo até agora, provavelmente o seu caso é que você já entende que o seu salário já não é mais um panorama de sucesso. E você ter uma renda de 30, 40 mil já não quer mais dizer tanta coisa. Quer dizer que você tem uma boa renda. Mas se você não tiver patrimônio construído, o banco nem vai olhar para você, as consultorias nem vão olhar para você, de certa forma. Então o mercado financeiro ele vai se movimentar para pessoas que têm patrimônio em detrimento de uma renda maior. Antigamente a gente tinha ali os bancos, né, entregando bons cartões para quem recebia bons salários dentro da conta do banco, pelo entendimento de que esse salário ia virar investimentos em algum momento, produtos bancários em algum momento, mas isso acabou não acontecendo. Então, muitos bancos agora vão olhar para o patrimônio completo. As consultorias, que é o que a B2 aqui, que é a minha consultoria, a gente já faz há muito tempo, é olhar uma visão um pouco mais 360 da sua vida financeira. Não entender só a parte dos investimentos, mas também o que você tem de imóveis, quais são os seus objetivos, o que você tem de carro, né? Qual é o seu patrimônio total, se você tem empresa, se você é funcionário. Os bancos vão olhar um pouco mais para isso, numa forma de aprofundar o relacionamento com você. E aí o seu salário sai da vitrine e entra a construção patrimonial. Então, 2026 é o ano que você precisa construir patrimônio, ter investimentos, ter uma reserva de emergência. Se você tem um imóvel aí, colocar isso como uma vitrine para os bancos entenderem que você tem sim um patrimônio construído e aí você ampliar esse relacionamento com o banco. Então, a era da construção de patrimônio vai começar com ainda mais força no próximo ano. E aí, por conta de todo esse cenário de dificuldade financeira no Brasil, empresas com mais problemas, né, juros mais altos, menor financiamento imobiliário, tudo isso, eu vejo os brasileiros continuando e até aprofundando a tese de dolarização de patrimônio. Eu estou vendo muitas pessoas começando a investir em dólar e entendendo a importância de investir em dólar quando o dólar está mais baixo, mas ainda não é o mesmo alarde, a mesma atenção de quando o dólar estava R$6 em dezembro de 2024. Então, quando o dólar bateu R$6 em dezembro de 2024, a gente vê todo mundo falando, dolariza o patrimônio, porque o dólar rende tanto, que não sei o que, não sei o que. Aí o dólar caiu para 5,30, não tem mais ninguém falando disso, mas algumas pessoas se ligaram, pô, se lá os R$6 era importante dolarizar, por que agora aos 5,30 ninguém está falando isso? Vou dolarizar. Então, eu vejo pessoas construindo renda passiva e investimentos em dólar. Importante ressaltar que desde 2019 esse movimento tem sido bastante forte. O brasileiro já diversifica bastante internacionalmente seus investimentos, mas ainda é um percentual muito pequeno da população. Então, quem investe em dólar acaba investindo bastante do seu patrimônio em dólar, mas poucas pessoas realmente fazem isso. Eu vejo 2026 como o ano da dolarização de patrimônio, e um ano positivo, porque se eu estou construindo um cenário onde o dólar vai subir, eu vou dolarizar por agora, né, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que seja, e aí o dólar vai subindo, eu vou ganhando dinheiro ao longo do tempo, sem falar que eu vou sair da jurisdição brasileira. E esse fato de eu sair da jurisdição brasileira é super importante. Não sei se você lembra desse ano, né? Mas a gente teve graves problemas aí. A gente teve lei Magnitsky, tarifaço do Donald Trump. A gente teve mais recentemente a quebra do Banco Master. Teve também casos Ambipar e Braskem. Então, o Brasil tem sucessivas crises. Fora a normal e comum, né, insegurança jurídica que a gente já tem no nosso país, essas crises têm se acentuado um pouco mais e o brasileiro quer fugir um pouco dessas crises e investir numa moeda um pouco mais completa, um pouco mais robusta. Porque, claro, os Estados Unidos têm problemas, todos os países têm problemas, mas o dólar ele é uma moeda extremamente forte, extremamente estável, uma moeda extremamente estável. Acho que essa é a grande fala, né? E aí, por isso, o brasileiro vai buscar a dolarização de patrimônio justamente como uma forma de se proteger das instabilidades como um todo. Nono ponto é que a gente vai ter em 2026 um planejamento sucessório ainda mais eficiente. Vamos por partes, porque assim, tudo começa com a reforma tributária que está impactando a renda. Então, as pessoas que têm alta renda estão se movimentando para fugir dos impostos de certa forma. Quando a gente fala de planejamento sucessório, se você não sabe o que é isso, é você planejar a sua vida financeira
para o caso, quando você se for desse plano, né, você deixar todo o seu patrimônio para os seus herdeiros de uma maneira tributariamente eficiente, ou seja, sem pagar muito imposto e que seja rápido de fazer essa transição de patrimônio. Agora, com essa questão da reforma tributária, a gente tem alguns impostos chegando, né, então a renda está sendo bastante tributada e com isso a sucessão vai ficar um pouco mais complexa e as pessoas vão buscar especialistas para fazer isso. Aqui na consultoria a gente faz planejamento sucessório. É importante que você entenda todo o mecanismo se você quer deixar patrimônio para os seus filhos no próximo ano. E aí, chegando ao 10º e última tendência financeira que eu acredito para o próximo ano, eu quero dizer para você não se esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Pô, já te entreguei 9 tendências financeiras que vão impactar diretamente sua vida financeira. Você recebeu tudo isso de graça aqui pelo YouTube, então agora você me deixa aí de graça esse like e essa inscrição no canal para você continuar acompanhando os meus conteúdos. E essa 10ª tendência financeira, eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque a gente está falando de cartões de crédito. Vocês têm uma tara por cartão de crédito, eu tenho que falar de cartão de crédito aqui, a gente vai falar sobre isso. Os cartões de crédito no próximo ano, eles devem voltar a ter mais exclusividades, principalmente quando a gente fala de cartões de altíssima renda. A gente teve esse ano, em 2025, a XP lançando o XP Legacy, que é um super cartão de crédito. O BTG ampliou o acesso ao Ultra Blue para pessoas que têm patrimônios elevados. Então, o Ultra Blue, que é um cartão feito de metal, que eu considero um cartão muito bacana, ele tinha ali o requisito mínimo de R$1 milhão em investimentos dentro do BTG fixo, ou seja, se você tivesse 999 mil, você não receberia o Ultra Blue. Agora o BTG ele flexibilizou para alguma faixa que a gente não sabe, que é uma faixa desconhecida, né? Mas sempre para pessoas com alta renda acima de 750, 800 mil reais, já conseguem ter um pouco de acesso a esse Ultra Blue. E aí qual é o grande ponto? Agora a gente tem o BRB que vai lançar o Dux Adega, né? Que é um cartão que vai ser super exclusivo também. Eu vi umas notícias falando que vai ser construído em metal, algumas coisas dizendo que ele não ia ser construído em metal, mas que ele teria exclusividades. Mas enfim, fato é que a gente vai ter cartões bem mais exclusivos no próximo ano. E essas exclusividades, para que você entenda, vão ser exclusividades físicas, ou seja, antes a gente tinha cartões com benefícios, tipo assim, você ganha uma assinatura, você ganha desconto num serviço específico, você ganha, né, um produto financeiro diferente dentro do seu banco. Isso ainda vai continuar, claro, mas agora as experiências vão ser fora do digital. Então, por exemplo, o cartão da XP, ele entrega um traslado gratuito entre o aeroporto de Congonhas e de Guarulhos, por exemplo. Isso é uma experiência física, não é uma experiência que você tem via aplicativo. O cartão Ultra Blue tem o terminal do BTG, que é um terminal que é tão exclusivo que é pago em dólar, né? Então, essas exclusividades, elas vão chegar com muito mais força. As empresas, através dos seus setores de marketing, vão focar muito mais em criar um ecossistema físico e digital do que somente produtos digitais que a pessoa tem acesso na palma da mão. E essa, para mim, é uma tendência muito, muito clara. E se você tem aí cartões de alta renda, já tem bons relacionamentos com o banco, fica atento, porque pode surgir um cartão aí melhor para você. Só cuida, claro, com a questão de taxas, anuidades e custos escondidos que sempre surgem nesses produtos financeiros. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tô te pedindo de novo, né? Então esse foi um pouco do panorama aí que eu entendo das 10 tendências financeiras. Falamos desde financiamento imobiliário até cartão de crédito, um vídeo super completo das tendências financeiras do próximo ano. Tem muito conteúdo bom no meu canal, eu vou deixar aqui na tela um vídeo para você continuar maratonando o meu canal com conteúdos bastante legais.